Negócio fechado, o Fluminense acerta com o meio-campista e fecha a contratação de jovem atacante. Eu vou trazer tudo isso para você nesse vídeo aqui. Também falaremos de um panorama do Flusão em Xerém. Tem partida importante hoje pelo Sub-20. Vou trazer todas as informações nesse vídeo, além de fazer aquela rápida atualização na situação do Campeonato Brasileiro. Começou a caminhada do Flusão rumo ao nosso pentacampeonato. O Fluminense estreou tropeçando no Brasileirão. A gente faz um primeiro tempo interessante contra o Bragantino, mas dá um apagão no começo do segundo tempo, tomamos a virada. A gente busca o empate, é verdade, mas fica aquele gostinho de que podia ter um resultado melhor nessa estreia de Brasileirão jogando em casa, né? O Fluminense pega um Bragantino que não vive a sua melhor fase em casa, mas acaba não conseguindo vencer. Além do jogo do Fluminense, tivemos mais 3 jogos na rodada do Brasileirão, e é isso que eu quero trazer para atualizar vocês aqui, tá? Falando primeiro rapidinho do jogo entre Criciúma e Juventude, o Criciúma voltando à Série A, assim como o Juventude. O Criciúma já tem mais um tempinho, né, desde 2014 sem jogar a Série A, com um elenco alternativo, curioso, né? O Bolazzi, ex-jogador de Europa, né, rodou muito tempo pela Europa, está no Criciúma, por sinal, entrou no segundo tempo dessa partida, no momento ainda no banco, lá do Carvoeiro de Santa Catarina, que fica no empate em 1-1 com o Juventude de Nenê, né? Nenê, 7-7, está jogando no Juventude, que foi vice-campeão gaúcho. Já que eu falei de Campeonato Gaúcho, quem também estreou, né, já no Campeonato Brasileiro, foi o Internacional, que conseguiu vencer no Beira-Rio de virada o Bahia. O Bahia saiu na frente com o Gabriel Teixeira, o Biel, aquele mesmo ex-Fluminense, e o Internacional consegue a virada, vencendo, portanto, esse primeiro jogo. Coisa que também conseguiu o Fortaleza, mas fora de casa. O Fortaleza foi ao Morumbi enfrentar o São Paulo, venceu por 2-1, e o São Paulo, né, tropeçando em casa, a situação do treinador Thiago Carpini cada vez mais delicada, treinador oscilando bastante, mas as informações que rolam é que pelo menos até o meio da semana o Carpini não será demitido e seguirá como técnico do São Paulo. E aí, claro, né, hoje, ao longo do dia, teremos outras partidas para fechar ali essa primeira rodada do Brasileirão. E eu quero, claro, que você deixe o seu comentário aqui. Como é que está o seu prognóstico? O que você acha? Como é que foi esse resultado do Fluminense? Você acha que é muito cedo para a gente tirar alguma conclusão? Ou a gente vai sentir falta desses 2 pontos lá na frente? Comenta aí para a gente trocar aquela ideia. Valeu? E tem informação importante: o Fluminense acerta com o meio-campista. O GE traz para nós que o Flusão acertou a renovação de contrato do meia Iago Ferreira até o final de 2026. O Iago Ferreira foi o grande destaque do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca de 2024, foi inclusive eleito a revelação do torneio e possuía contrato com o Fluminense somente até o final dessa temporada. O Fluminense emprestou o Iago ao Nova Iguaçu até setembro de 2024, pediu o retorno antecipado do jogador. A gente trouxe vídeo aqui, inclusive, de que o contrato dele com o Fluminense já foi reativado no BID, e agora o GE fala dessa renovação que o Fluminense consegue atingir com o jogador. O Fluminense ainda não anunciou oficialmente essa renovação, mas alguns fatores importantes, né? Por mais que a torcida, muita gente comente aqui na Central, né, principalmente, pedindo mais chances para o Iago Ferreira, falando muito bem do jogador, a princípio esse não é o planejamento do Flu. Sempre lembro, né, de uma declaração do Iranildo, ex-jogador e pai do atleta, e também seu empresário, falando que o Iago só voltaria para o Fluminense se fosse para jogar. Bom, aparentemente o planejamento não é esse, tá? Por mais que o Iago esteja renovando por mais 2 anos com o Fluminense até o final de 2026, a ideia do Fluminense é que ele seja emprestado nesse segundo semestre para ganhar um pouco mais de rodagem aí, quem sabe em 2025 vir fazer parte do elenco principal do Fluminense. Existem 3 clubes interessados nessa contratação, de acordo com o GE. Apenas um deles foi revelado, que é o Botafogo de Ribeirão Preto, Botafogo de São Paulo, que disputa atualmente a Série B. Estaria de olho na contratação do meia Iago Ferreira. E vale lembrar, né, em 2024, o Iago fez 14 jogos com a camisa do Nova Iguaçu, meteu 3 gols, deu 3 assistências, só que 2 desses 14 jogos foram pela Copa do Brasil. Então, mesmo que o Iago fique no Fluminense, ele não poderia atuar na Copa do Brasil com a camisa tricolor. O Fluminense nem estreou ainda no torneio, começa na terceira fase, tem nem adversário definido ainda, mas sabe que se o Iago ficar no elenco, não poderá
atuar nesse torneio. E claro, eu quero que você participe aqui comigo, deixe a sua opinião nos comentários. O Fluminense está certo em emprestar o Iago Ferreira ou deveria aproveitar esse moleque no seu elenco em 2024? Comenta aí para a gente trocar aquela ideia, combinado? Temos informações importantes para trazer para você sobre a molecada de Xerém, mas antes disso, eu vou lembrar você que está aqui nos assistindo de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central no WhatsApp. Por lá você fica sabendo de tudo o que acontece com o Fluminense, notícias em primeira mão, link dos vídeos e lives da Central, tudo você confere primeiro por lá. Então, corre no comentário fixado, aperta o botãozinho aí do link, vai abrir no seu WhatsApp o nosso canal, você aperta o botão seguir para fazer parte do canal da Central no WhatsApp. Combinado? Eu estou te esperando por lá e vamos falar da molecada de Xerém, porque ontem teve partida importante pela Copa Rio Sub-17. O Fluminense recebeu o Nova Iguaçu, que é o líder da competição, sai atrás no placar, mas com um gol de Isaac consegue buscar esse empate, né? Esse time Sub-17 do Fluminense, vale lembrar que a Esquadrilha 07, tão bem falada nas categorias de base, vem fazendo uma Copa Rio bastante positiva, bastante boa, está invicto ainda, né? Por mais que o Nova Iguaçu seja o líder da competição, essa equipe que o Fluminense acaba de empatar, o Fluminense está invicto no torneio. Como eu disse, sexta rodada, mas a gente lembra, né, que teve um jogo contra a Cabo Friense, válido pela terceira rodada, que foi adiado, vai ocorrer agora no início de maio, devido a questões climáticas na época da partida, então essa partida não rolou, então o Fluminense jogou 5 vezes, mesmo que essa seja a sexta rodada, e até o momento o Fluminense tem 3 vitórias e 2 empates, 16 gols pró e apenas 2 gols contra, que foi numa partida, no outro empate do Fluminense, né, que foi poupando alguns jogadores, o Fluminense acabou tomando esses 2 gols, então a Esquadrilha 07 vem forte, continua muito forte, é um time muito bem falado, tem o Wallace Davi, volante, que eu já vi jogar de perto, gostei bastante, tem o Riquelme Felipe, que é um camisa 10 muitíssimo conceituado, o próprio Isaac, autor do gol dessa partida, também é muito bem falado nas categorias de base do Fluminense. Essa é a geração, tá, que eu tenho mais expectativa, eu vejo muita gente, a gente debateu isso na live que a gente fez pré-jogo, antes do jogo contra o Bragantino, né? A gente está sempre em live aqui de segunda a sexta, às 5 da tarde, teve também live pré-jogo contra o Bragantino, a gente debateu um pouco essa questão da molecada, né, de ser utilizada mais pelo Fluminense. Cara, essa é a geração que eu vejo muito potencial para daqui a 1, 2 anos esses garotos começarem a pintar no profissional do Fluminense e nos dar muitos frutos. E se eu falei da Copa Rio Sub-17, vou falar também da Copa Rio Sub-20, porque hoje tem partida importantíssima pela partida de volta da semifinal da Copa Rio Sub-20. E aí, gente, o Fluminense já pega um clássico, né? Pegou o Flamengo nessa semifinal, o primeiro jogo foi um empate em 1-1, e essa segunda partida a ser realizada no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém, vai definir quem se classifica para essa final. Notícias boas, positivas para o Fluminense, tá? O Agner se recuperou de lesão e será reforço para a equipe tricolor nessa partida, tá? O jogador estará disponível para poder atuar contra o Flamengo. E além dele, diversos jogadores do chamado time A do Sub-20 tricolor serão relacionados para essa partida, como por exemplo o Kaique Almeida, zagueiro canhoto, muito bem falado também na categoria de base, o lateral direito Júlio Fidelis, também muito elogiado, além do Rafael Monteiro, né, o Rafael Six. Se Marcelo é 12, o Rafael Monteiro é Six. É sério, o apelido dele é por causa disso. Ele falou uma vez que se o Marcelo é 12, ele queria ser só metade do Marcelo, já estava bom para ele. Aí começou a ser chamado de Rafael Six. É lateral esquerdo, jogou já pelo profissional do Fluminense esse ano no Campeonato Carioca. O Rafael Monteiro, lateral esquerdo, muito bem falado também na categoria de base do Fluminense, será relacionado para essa partida, né? A gente lembra a vocês que o Fluminense monta para 2024 duas equipes no Sub-20. Tem o Sub-20A e o Sub-20B. Então o Sub-20A é o melhor time, vamos botar assim, do Sub-20. Quem estava disputando a Copa Rio era o Sub-20B. Mas aí, como tem um clássico contra o Flamengo, semifinal, jogo de maior peso, empatou o primeiro com o mando do Flamengo, para esse segundo jogo vem a artilharia pesada da categoria tricolor, o Agner retornando de lesão, além dessas outras figurinhas, Kaique, Júlio Fidelis e Rafael Monteiro, também relacionados para essa partida, para tentar buscar essa classificação para o nosso tricolor, e claro, né, vencer o Flamengo, que sempre é algo
delicioso. Lembrando, hoje, domingo, 3 horas da tarde, lá no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém. Reforço chegando no Fluminense, Fluminense acertando a contratação de jovem atacante, e eu já vou contar isso tudo para você, mas antes eu vou rapidinho aqui aproveitar para dar uma moral para a galera que está sempre ligada aqui na Central e sempre nos dando muita moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo nos contando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Aí a galera chega junto, deixa um comentário aqui embaixo sempre que a gente pode. A gente vem aqui e manda aquele abraço para a turma. Nesse vídeo, eu vou mandar um abraço para o Marcos Afonso, do Rio de Janeiro, para o Marcos, lá de BH, Belo Horizonte, para o Robson, de João Dourado, na Bahia, para o Lauderan, do Distrito Federal, para o da Mata, de Petrópolis, e para o Adroaldo, lá de Porto Velho, capital de Rondônia. Um abraço para a galera e reforço. Convite para você que está aqui assistindo, quer que a gente mande um salve, um abraço citando o seu nome em algum vídeo aqui? Deixe seu comentário aqui embaixo, fala para mim o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos falar dessa contratação do Fluminense, o Fluminense acertando com esse jovem atacante. Estou falando do Cauê Brandão, que estava lá no Olaria, um jogador nascido em 2008, chega para a equipe sub-16 do Fluminense. Esse atacante, né, foi artilheiro do Cariocão A2, sub-15, foi um grande destaque no torneio, artilheiro da competição, meteu 13 gols. E agora ele está chegando para o sub-16 do Fluminense. Então o Fluminense investindo, né, cada vez mais nesse trabalho de captação de jovens jogadores. Eu não me canso de vir aqui elogiar isso, né? A gente faz sempre questão de reforçar quando possa. A gente fala muito do trabalho de Xerém, das joias do Flu. Isso também tem muito a ver com a captação, né? Você pega no elenco principal hoje, o André veio no Fluminense de captação, o próprio Martinelli, que era do Grêmio Prudente, chega no Fluminense como captação, o John Kennedy, tão querido pela torcida, ele chega do Social de Minas Gerais, também ali na base da captação. Então, o Fluminense fazendo esse trabalho, né? Se você parar para olhar, quando vai contratar na equipe principal um jogador, por exemplo, falei no vídeo de mais cedo a situação do Terãs, né? O Fluminense pagou 14 milhões no Terãs. Tem que pagar uma nota ali para um cara que às vezes nem encaixa e tal. Terãs, nesse momento que eu gravo o vídeo aqui, não está com dificuldade para ter minutagem, para se adaptar, para, enfim, ganhar o seu espaço no elenco do Fluminense. E aí o Fluminense vai, na verdade, lá na raiz, né? O Fluminense faz contratações, vamos botar dessa maneira, e contrata em bastante número, né? A gente sempre vem trazendo aqui os acertos que o Fluminense faz. Contrata em bastante número de jogadores justamente para a categoria de base. Aí termina de lapidar esses jovens, chegam ainda muito novos no Fluminense e muito mais baratos do que você comprar um jogador pronto, né? Você chegar, preciso de um zagueiro. Hoje o Fluminense precisa de zagueiro. Vou comprar um zagueiro no mercado, é uma nota, né? Você tem que gastar uma nota. O Fluminense vai e investe nesses jogadores ainda na categoria de base para lapidar, para, enfim, transformar esse diamante bruto e conseguir grandes frutos no profissional. A gente está vendo, né, como o Fluminense consegue esses grandes frutos. O Fluminense campeão da Libertadores hoje com um gol de um moleque de Xerém, tem o André, que é outro moleque de Xerém que dispensa comentários. Tô achando até o 2024 dele um pouquinho abaixo, tá? Mas joga muita bola, é jogador de seleção brasileira, o próprio Martinelli, né, que agora tá jogando até de zagueiro no Fluminense, enfim, jogadores que ajudam muito o Fluminense, chegam aqui como captação. O Alexander é um pouco diferente, né, ele começou, se eu não me engano, no futsal do Flu, rodou, chegou a sair do Fluminense, foi pro Madureira, se eu não me engano, e voltou polivalente, né, saudade do Alexander, por sinal, tem tempo que o Alexander não ganha uma oportunidade, enfim, aí são outros 500, estou desvirtuando o assunto, mas fato é que o Fluminense acertou a contratação do Cauê Brandão, atacante nascido em 2008, para sua equipe sub-16, destaque do Cariocão A2, artilheiro com 13 gols, então, no mínimo, esse moleque tem faro de gol, é mais um artilheiro aí para engrandecer a camisa 9 tricolor, né, a mística da camisa 9, a gente vê o que ela fez com o John Kennedy, teve o Fred também, quem veste a camisa 9 se dá muito bem, o Fluminense tem essa tradição muito forte de formar grandes centroavantes, que o Cauê Brandão possa ser mais um deles, seja muito bem-vindo ao Fluminense. Meu garoto, é isso, rapaziada, essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo. Agradeço demais você que assistiu até aqui, convido, claro, a deixar um comentário sobre tudo que falamos até aqui. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.